Olá, começa agora mais uma edição do JC Entrevistas, lugar de discutir os assuntos mais relevantes para o Ceará e para o Brasil. Como sempre, buscamos expandir o debate e ampliar o diálogo. Desde já te convido a se inscrever no nosso canal, acionar as notificações e compartilhar esse conteúdo. Hoje recebemos em nossos estúdios o prefeito em exercício de Fortaleza e superintendente do Implanfor, Instituto de Planejamento da capital, Elcio Batista. Prefeito, muito bem-vindo. Vamos falar inicialmente sobre essa candidatura de Fortaleza, ao 13º Fórum Urbano Mundial. Nós passamos aí de um processo seletivo já para 2026, né? Conta pra gente como é que tem sido a nossa participação nesse evento internacional. Bom, em primeiro lugar, um grande prazer, muito obrigado pela oportunidade. De fato, o prefeito Sarto, em 2022, né, elegeu como uma prioridade para fortalecer a indústria dos encontros na cidade de Fortaleza, a gente trabalhar por eventos internacionais. Então, todos os secretários, mas obviamente, principalmente o secretário de Turismo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, eles focarem em buscar eventos internacionais para a nossa cidade. Lá no Instituto de Planejamento, sob essa orientação do prefeito Sarto, a gente começou a trabalhar para que Fortaleza pudesse receber o Fórum Urbano Mundial, o principal fórum do mundo, que reúne entre 20 mil e 40 mil pessoas de todo o mundo para discutir desenvolvimento urbano sustentável nas cidades do mundo. Nesse século, ou mais ou menos 75% da população mundial vai viver em cidades. Então, cada vez mais, o planejamento urbano, a questão da sustentabilidade das cidades, a questão da mobilidade nas cidades, a resiliência que as cidades precisam ter por conta do aquecimento global, a redução das desigualdades sociais, econômicas e espaciais nas cidades, tudo isso é objeto de discussão, de debate, de pesquisa, de planejamento, de implementação de políticas públicas. Então eu participei ano passado em Katowice, na Polônia, do Fórum Urbano Mundial, e em 2024 será no Cairo, e Fortaleza apresentou essa candidatura. Passamos na primeira fase e agora temos que entregar um dossiê com um conjunto de variáveis que precisam ser atendidas, requisitos que precisam ser atendidos pela cidade, para que a gente tenha em julho o resultado de qual cidade do mundo sediará o Fórum Urbano Mundial em 2026. Agora é possível a gente mencionar aqui alguns impactos, né, da chegada desse fórum aqui na capital cearense, porque estrutura nós temos, né? Sim, são, digamos, um conjunto de impactos ao receber um fórum como esse. Mas eu quero citar 5. O primeiro impacto é de marketing para a cidade, de comunicação da marca da cidade para o mundo. Então, se Fortaleza for escolhida, assim como acontece com a Copa do Mundo, né, em que o país sede passa a ser objeto de quê? Objeto de olhares do mundo todo. Então, esse efeito de comunicação, de marketing, de posicionamento da cidade é muito importante. O segundo efeito importante de você sediar um fórum urbano como esse é porque é o impacto econômico que ele tem na cidade. Ou seja, pessoas do mundo todo que vêm para cá, que vão passar aproximadamente ali 15 dias, 20 dias se preparando e para receber um conjunto muito significativo de pessoas, milhares de pessoas. Isso impacta no serviço de transporte da cidade, mobilidade urbana, os taxistas, os aplicativos, na questão da gastronomia, né, nos setores de restaurantes, bares, né, comércio, serviços, nos artesãos, com a produção de artesanato, que as pessoas vêm aqui comprar. Enfim, o impacto na economia da cidade é gigantesco, né? Em terceiro lugar, é a questão do posicionamento da cidade como uma cidade global. Receber um evento como esse significa que você pode se colocar agora como uma cidade global, uma cidade conhecida no mundo, uma cidade que agora é celebrada pelo mundo, por outras cidades do mundo. Em quarto lugar, é o impacto que você tem relacionado com o próprio processo de divulgação, de comunicação das transformações urbanas que a cidade vem passando. Então, é o momento de você apresentar ao mundo as inovações que você tem na sua cidade e que pode ser referência para outros lugares do mundo. E em quinto lugar, mas não menos importante, né, isso produz um efeito em termos de autoestima,
isso produz um efeito em termos de melhoria contínua, de aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas. Então, do ponto de vista institucional e do ponto de vista individual, isso traz grandes ganhos, não só para o presente, naquele momento que você está sediando o fórum, mas em todos os anos que antecedem e, sobretudo, os anos para depois do fórum. Agora, quanto ao IPLANFOR, né, Instituto de Planejamento de Fortaleza, 10 anos de criação, né, em 2012 passou pela Câmara, foi criado oficialmente na primeira gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio, justamente pensar a cidade, crescimento de forma sustentável, seguindo as principais agendas do mundo. Qual que é o balanço que a gente pode fazer do IPLANFOR nessa primeira década? Olha, um balanço super positivo, né? Se a gente for olhar, as cidades que apresentaram melhor desenvolvimento ao longo da sua história foram cidades planejadas. Foram cidades que trabalharam a cultura do planejamento. Foram cidades que se consolidaram a partir de uma visão de planejamento, né? Claro que tem cidades que nascem planejadas, como Brasília, por exemplo. E tem cidades que são planejadas, mas elas também ocorrem de forma espontânea. Mas você tem um planejamento, você tem uma orientação que tenta organizar melhor essa espontaneidade que existe na cidade. Afinal de contas, a cidade está acontecendo todos os dias. E o planejamento precisa ser dinâmico para acompanhar a dinâmica da cidade. Por isso que eu defendo muito o planejamento diário, o planejamento cotidiano, né? E o fortalecimento dessa cultura do planejamento. Então, nesses 10 anos, o Instituto de Planejamento, e veja, Fortaleza lá em 79 criou uma superintendência de planejamento municipal, a SUPLAN. Depois, ela criou o IPLAN, o Instituto de Planejamento. Depois acabou o IPLAN e voltou a ter o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR, né? E o IPLANFOR, nesses 10 anos, primeiro ele entregou uma visão de longo prazo para a cidade. Hoje, Fortaleza tem um plano estratégico, que é o Fortaleza 2040. Em segundo, o Instituto de Planejamento trabalhou para organizar melhor a gestão de dados na Prefeitura Municipal. Em terceiro lugar, o Instituto de Planejamento reforçou a integração de políticas públicas. Em quarto, ele alimentou, ele cultivou a inovação de políticas públicas na cidade de Fortaleza. E em quinto, mas não menos importante, o Instituto ele iniciou um trabalho que eu venho desenvolvendo, que é de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Ele hoje é um grande centro de estratégias para determinados contextos territoriais. Ele hoje é um grande agregador de dados, é um big data da prefeitura, é um cérebro da prefeitura. Ele hoje é um lugar para a integração de políticas públicas e integração de dados no município de Fortaleza. Ele hoje é um laboratório de prototipagem, ele é um laboratório de experimentação de políticas públicas através do Desigual Lab. E ele hoje trabalha com planejamento estratégico, com design thinking, que é design de pensamento, e também trabalha com a questão do mapeamento, de georreferenciamento, seja de políticas públicas, seja do desenvolvimento urbano da cidade de Fortaleza. Agora, prefeito, pegando um exemplo regional, né, temos o Recife e Salvador, capitais de porte a igual de Fortaleza, aparentemente, um crescimento desordenado, né? Algumas ideias já aplicadas aqui em Fortaleza, a quinta maior capital do Brasil, já são realidades também nessas duas cidades, levando em consideração o que nós fizemos aqui. Mobilidade urbana, transporte público principalmente, a melhoria, tudo isso passou por dentro das condições do IPLANFOR, dentro daquele plano master, Fortaleza 2040, a cidade que queremos, né? Quando foi lançado aí, até o ano de 2040, alinhando o plano diretor, alinhando as leis municipais junto com a Câmara Municipal de Fortaleza. Então, esse entrosamento foi fundamental para a gente alcançar esses índices e ser referência na região Nordeste? Não resta dúvidas de que foi justamente esse trabalho de integração, esse trabalho de fortalecimento da cultura do planejamento, esse trabalho de identificar qual é a nossa ambição, o que a gente quer alcançar daqui, no caso de hoje, 18 anos, mas lá de trás, quando ele começou a ser construído, há mais de 20 anos, o que a gente quer alcançar? Qual é a nossa grande ambição? Quais são os nossos objetivos? O Instituto de Planejamento também é o lugar onde você recepciona as agendas globais.
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a nova Agenda Urbana, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, ou seja, é o lugar, o Instituto de Planejamento, onde você recepciona as agendas globais que devem ter impacto local e devem ter implementação local. Hoje, Fortaleza tem o principal PIB do Nordeste, é o primeiro lugar, passamos Salvador. Hoje, quando a gente olha o ranking, qual é a cidade com maior transparência no Brasil? Fortaleza. Quando a gente olha o ranking para inovação de políticas públicas, normalmente Fortaleza está entre os primeiros lugares. Ou seja, quando a gente olha para a educação, os resultados da educação de Fortaleza são constantemente melhores do que as demais capitais brasileiras. Ou seja, você percebe a modificação incremental, o quanto a cidade está melhorando ao longo dos anos. E está melhorando por quê? Por conta do planejamento. Está melhorando por quê? Porque através do planejamento você integra políticas públicas. Está melhorando por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente tem o LabFor, o Laboratório de Inovação da cidade de Fortaleza, que fica dentro da City Nova, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia da cidade de Fortaleza. E eu tenho parceria da City Nova com o Instituto de Planejamento. Ele tem o LabFor, eu tenho o Desigual Lab, que trabalham de forma sinérgica, em parceria, de forma integrada, justamente para aperfeiçoar as políticas públicas. A gente está fazendo um trabalho agora no Instituto de Planejamento e conceituando que é o Laboratório Desigual Lab e o Instituto de Planejamento. A gente está agora trabalhando para que a cidade como toda seja um grande laboratório de experimentação, uma plataforma de experimentação. Então, quem quer experimentar política pública, empresas do setor privado, sociedade civil organizada, outros governos que queiram trabalhar conosco para experimentar, para desenhar políticas públicas, a cidade está totalmente aberta através do Instituto de Planejamento. Agora, nessa questão também entra a otimização de recursos, né? Para quem está nos acompanhando em casa, né? Seja na TV ou no computador, vale destacar que, a escolha de um ponto estratégico, vamos supor, um exemplo bem prático. Vamos construir um posto de saúde. Nessa localidade, esse posto vai beneficiar muito mais pessoas de vários bairros do que naquela, otimizando os recursos públicos e garantindo o atendimento lá na ponta. Esse tipo de decisão, de debate, também passa pelo IPLANFOR? Esse é um papel fundamental que o Instituto de Planejamento tem, que é justamente trabalhar com o quê? Trabalhar com dados para produzir a melhor evidência. Vou pegar o seu exemplo. Onde eu devo colocar um posto de saúde? Onde eu devo colocar uma escola? Antes de você definir se é aqui, se é ali, você ter dados que possam informar qual é o melhor lugar. E esses dados não só são números, mas são também informações das pessoas. Ouvir as pessoas no território, fazer com que o cidadão e a cidadã possa se engajar, participar, ter permanentemente canais de escuta da população. É isso que faz com que a gente possa ter dados suficientes para escolher qual é o melhor lugar para colocar um posto de saúde, uma escola ou qualquer outro serviço público, um CRAS, um CRES, etc. E o segundo ponto importante é o da evidência, o da tomada de decisão. Como é que eu posso tomar uma decisão? Baseado o quê? Só naquilo que eu penso, na minha própria experiência? Eu devo tomar uma decisão naquilo que eu acho, naquilo que eu acredito? Não. Você tem que tomar uma decisão baseada em evidência. E o que produz a evidência? Dados. É isso que vai fazer com que você tome uma decisão que seja hoje considerada legítima. O cidadão, a cidadã não aceita mais uma decisão que não tenha passado pelo crivo dos dados, que não tenha passado pelo crivo do conhecimento. Somente decisão política. Somente uma decisão política distante de gabinete ou uma decisão baseada apenas, digamos, na sua percepção pessoal, individual. Trabalhar com dados é a melhor maneira de você tomar uma decisão baseada em evidência. Um outro ponto fundamental, e isso passa pelo Instituto de Planejamento, é a busca de eficiência e equidade. Veja, se você me perguntar, Elcio, o cidadão que está lá em casa, a Rosângela, que eu estive essa semana com ela, lá na Barra do Ceará. A Rosângela, ela está interessada em quê? Como cidadã da cidade de Fortaleza. Ela está interessada numa política pública que seja mais eficiente, portanto, que responda aos seus interesses, que atenda aos seus interesses. Também ela está interessada numa política pública que reduza a desigualdade entre a Rosângela e talvez
A Sílvia, que tem muito mais patrimônio do que ela quer se aproximar da Sílvia. Como é que ela se aproxima da Sílvia? Só o poder público municipal, estadual e federal pode fazer isso acontecer. Mas ela quer se aproximar da Sílvia, a Rosângela e da Sílvia, ela quer se aproximar não só do ponto de vista da renda, ela quer se aproximar a partir de outras variáveis, como, por exemplo, a qualidade de vida no território. Tem saneamento para a Sílvia? Tem saneamento para a Rosângela. Tem sistema de saúde para a Sílvia, privado, de boa qualidade? Tem sistema de saúde de excelente qualidade para a Rosângela. A Sílvia, porque tem mais patrimônio, quer dizer que ela tem mais recursos para bancar uma escola privada em tempo integral para o seu filho, para a sua filha. A Rosângela também quer a melhor escola comparável à escola privada para seus filhos. A Rosângela tem 3 filhos lá na Barra do Ceará. Então veja, a política pública e o Instituto de Planejamento, ele é o melhor caminho para fazer com que essa política pública tenha mais eficiência, portanto, fazer mais com menos, porque os recursos públicos, eles são finitos, e ao mesmo tempo produza um maior impacto, reduza as desigualdades, aproxime as pessoas. Esse é o melhor exemplo de como uma política pública ela pode ser efetiva e ela pode produzir os melhores resultados, aumentando a qualidade de vida e bem-estar. Agora, prefeito, Fortaleza 2040, estamos há 17 anos, né, para alcançar aí a data estudada, analisada, um plano colaborativo. O que a gente pode avaliar aí de todos esses anos de trabalho que pensaram, né, diversos especialistas na cidade até 2040? Qual é a Fortaleza que nós queremos? Bom, em primeiro lugar, a Fortaleza que nós queremos, essa ambição que está lá no nosso plano, é que ela seja uma cidade que conseguiu reduzir as desigualdades sociais, econômicas e territoriais. Essa é a grande ambição. E para isso você tem um conjunto de planos setoriais, o plano da saúde, o plano da educação, o plano de direitos humanos e desenvolvimento social, o plano do esporte, para que a gente possa alcançar essa redução dessas desigualdades sociais, econômicas e territoriais. Esse ano, em 2023, o prefeito Sarto autorizou e nós vamos fazer a revisão do plano. Aproveitar que a gente está revisando o plano diretor da cidade de Fortaleza, aproveitar para fazer a revisão do Fortaleza 2040 e eles se integrarem, o plano diretor da cidade de Fortaleza com o Fortaleza 2040, aproveitar para conectar o Fortaleza 2040 e atualizar também as agendas globais, como eu falei, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Nova Agenda Urbana, Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, e estruturar isso com o plano diretor da nossa cidade. E com o PPA, o Plano Plurianual, que o ano passado o prefeito Sarto já apresentou, mas daqui a 3 anos a gente vai ter o novo PPA. Então, essa combinação e essa integração entre esses diferentes planos, diferentes objetivos, é fundamental para que até 2040 a gente tenha a melhor cidade para se viver, para se visitar, para se trabalhar, para se empreender do país. E, claro, se a gente conseguir, também da América do Sul. Nós queremos nos transformar numa grande capital da cultura, do conhecimento e da tecnologia. Essa é uma posição estratégica, um posicionamento estratégico da cidade de Fortaleza. Reduzir essas desigualdades sociais, econômicas e territoriais é que vai possibilitar que a gente consiga ser essa capital da cultura, do conhecimento e da tecnologia na América do Sul. E é claro que a gente torce por isso, né, prefeito? Agora tem concurso público com o Implanfor a caminho, né? Tem concurso público, essa é uma grande novidade. Desde 2021, que eu venho trabalhando no Brasil todo para construir a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, que ano passado, em novembro, foi lançada no Rio de Janeiro, essa rede brasileira chamada InRede, justamente para fortalecer a cultura do planejamento e para induzir que mais cidades do Brasil constituam institutos de planejamento. E o pontapé inicial foi dado pelo prefeito Sarto aqui na nossa cidade, reforçando o Implanfor, anunciou que a gente vai ter, esse ano de 2023, um concurso para 60 vagas. Se prepara aí para o Instituto de Planejamento e isso já virou notícia no Brasil. Todos os outros institutos estão se mobilizando, pressionando também seus prefeitos para que haja concurso público e que a gente tenha servidores de carreira.
Porque os institutos de planejamento representam o melhor lugar para você trabalhar a visão de longo prazo, trabalhar a memória, trabalhar a história de desenvolvimento urbano da cidade e, claro, ter os técnicos mais preparados para o desenho de políticas públicas no município. Perfeito, agora é só estudar, né? Prefeito, muito obrigado pela sua participação no JC Entrevistas, volte sempre. Eu que agradeço, toda vez que me convidar eu virei. Perfeito. E este foi o JC Entrevistas de hoje. Fique sempre ligado no canal do GC+, e na programação da TV Cidade para sempre ficar atualizado. Compartilhe esse conteúdo. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.